O espelho silencioso. Onde você perdeu a voz, você fala, mas ninguém escuta. Você tenta explicar, justificar, suavizar o próprio som, como quem pede desculpas por existir. Esse é o primeiro sinal de colapso, quando a própria voz parece pedir licença para sair da sua boca. Quando você fala e já se arrepende. Alguma coisa dentro de você já sabe. Você não é mais ouvido. Você é suportado, como se a sua presença tivesse perdido densidade, como se sua existência pesasse menos que um ruído. E não é azar, não é timidez. É simbólico. Você perdeu a guerra sem perceber. E o inimigo foi a sua tentativa de ser compreendido. Carl Jung chamaria isso de desconexão com a sombra. A parte que assusta, que fere, que impõe. A sombra não conversa. Ela silencia. E o que você fez? Você enterrou ela em troca de afeto. Você quis ser aceito. E para isso, matou o seu próprio mistério. Você se tornou claro demais, previsível demais, acessível demais. Você acha que respeito nasce da bondade. Mas Maquiavel avisou. É o silêncio bem calculado que impõe fronteiras. Não é o quanto você fala. É o que o seu silêncio ameaça. Esse vídeo não é sobre oratória. É sobre domínio psíquico. É sobre reaprender a presença. Sobre calar com frieza. Sobre fazer o mundo hesitar antes de te interromper. Você quer ser respeitado? Pare de buscar palavras e comece a construir abismos entre elas. Carl Jung revela o código verbal que faz qualquer um te respeitar. A partir daqui, não é conteúdo, é código, é lâmina simbólica, é ritual de reconstrução psíquica. Se você continuar, não volta mais o mesmo, a voz que não comanda mais, quando o homem vira eco do ambiente. Você entra numa sala e já sente. O ambiente não muda, ninguém te observa com atenção. Ninguém espera pela sua fala. Você existe, mas não ocupa espaço. Sua presença não é sentida. Sua fala não é temida. Sua ausência, quase um alívio. O que aconteceu? Você virou eco, repetição do que os outros esperam, fragmento do que acha que deve ser. Nunca inteiro, nunca perigoso. Carl Jung dizia que quando o eu se fragmenta, o homem perde sua densidade simbólica. A fala vira barulho, a intenção vira ruído. Você fala, mas o som sai frouxo, sem tensão, sem nervo. E o corpo sabe. O corpo dos outros percebe antes que a mente racional alcance. Eles não te respeitam, porque seu som não carrega sombra. Você virou reflexo dos outros, ajustando o tom, filtrando palavra, suavizando presença. Mas não existe respeito no conforto. Respeito nasce no desconforto que você impõe, no silêncio que carrega ameaça, na voz que, ao ser ouvida, traz o aviso. Não brinque comigo. Você perdeu isso. Perdeu o estrondo simbólico da sua própria existência, porque tentou ser claro demais, acessível demais, desejável demais. Mas o homem que se molda para ser aceito, vira moldura sem tela, decoração social, presença sem domínio. E no fundo você sabe, eles não te escutam, eles apenas te toleram. Se isso doeu, é porque ainda há algo tentando acordar. E o que vem agora não é conselho. É uma arma psíquica. A mentira que você repete toda vez que tenta ser compreendido. Toda vez que você tenta explicar, você se trai. Toda vez que você começa uma frase com "o que eu quis dizer foi", você já perdeu. Você virou o explicador. O homem que tenta ajustar a própria dor para caber no ouvido dos outros. Como se a verdade precisasse ser suavizada para não incomodar. Mas há algo que você não quer encarar. Ninguém respeita quem se justifica demais. Porque no fundo, quem se explica grita: "Por favor, não me rejeita." Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo percebe o que você não diz, e o que você transmite sem saber é medo. Medo de ser mal interpretado, medo de parecer duro demais, medo de ser visto pelo que realmente sente. E Maquiavel, em sua frieza imoral, já sabia. Explicações são venenos políticos. Quanto mais você se explica, mais prova que não tem poder, porque o verdadeiro domínio cala. Você acredita que ser compreendido é o ápice da conexão, mas não é. É o ápice da dependência. Você quer que te entendam, porque ainda precisa de validação para acreditar que sente certo. E essa é a mentira que você repete toda vez que tenta traduzir sua dor para que os outros a aceitem. A dor não se traduz. A dor se impõe, como um cheiro, como um olhar, como uma ausência densa. A verdade não se explica, a verdade se encarna. E se o outro não entender, que tema. Porque homens perigosos não são claros, são densos. Você quer ser respeitado? Então que sua fala venha com a cadência de um aviso, e não com o desespero de um pedido.
Fale menos, mas quando falar, que ninguém ouse interromper. O arquétipo em ruína. O servo que ainda tenta salvar a afeição da rainha. Você acha que se for gentil o suficiente, ela vai te respeitar. Acredita que se mostrar sua dor com delicadeza, ela vai te acolher. Que se for paciente, prestativo, compreensivo, ela vai ver valor em você. Ela não vai, porque você já entrou nesse jogo como servo. E servo não vira rei. No máximo, vira um bobo com vocabulário bonito. Carl Jung falava do arquétipo do anima, a imagem interna do feminino no homem. E o que muitos carregam é uma versão distorcida, idealizada, quase religiosa. A rainha que vai curar a ferida da mãe ausente. A rainha que vai legitimar o homem ferido. Mas esse arquétipo está em ruína, porque você se ajoelha por dentro toda vez que se cala por medo de desagradar. Você tenta salvar a afeição dela com gestos suaves, com compreensão exagerada, com discursos sobre respeito mútuo. Mas o que ela sente é fraqueza, não verbal, psíquica. Maquiavel escreveria: os homens devem ser acarinhados ou destruídos. No mundo simbólico, o meio-termo fede a insegurança. Toda tentativa de agradar arranca um pedaço da sua masculinidade arquetípica. E ela percebe, mesmo que não saiba explicar. Ela sente que algo ali murchou. Você ainda espera que ela veja o seu esforço, mas o esforço visível demais grita desespero. E desespero não é digno, é indigente. Ela não quer um homem que se esforce para ser aceito. Quer um homem que, mesmo calado, a faça duvidar de si. Não pela manipulação, mas pela presença. Você perdeu isso, porque tentou ser um príncipe, num tabuleiro onde só sobrevive quem aprendeu a ser rei sem coroa. Se você ainda está tentando salvar o afeto de alguém que já não te respeita, você não está em amor, está em servidão emocional. E o preço disso é a ruína do pouco que sobrou da sua sombra. A metáfora do corpo desligado, quando a voz não tem mais nervo. Você fala, mas não corta. Você grita, mas ninguém treme. Você está presente, mas seu corpo parece desligado. Sabe por quê? Porque sua energia vital está em coma simbólico. Você ainda respira, se move, se alimenta. Mas por dentro, há um silêncio de geladeira. Nada pulsa, nada vibra. Carl Jung dizia que quando a sombra é rejeitada, o corpo responde com neutralidade. E um homem neutro não impõe, não comanda, não marca. A neurociência já mostrou. A emoção intensa altera o tom de voz, o olhar, o ritmo cardíaco, até o cheiro. Mas você anestesiou tudo, para sobreviver, para evitar o conflito, para não ser visto como agressivo, como grosso, como problema. Só que agora, você virou ausência em forma humana. Sua fala não tem nervo porque seu corpo perdeu raiva. E a raiva, quando bem domada, é tensão vital, é chama no olho, é músculo alerta, é sangue que não negocia. Sem isso, sua presença é uma sala fria. E ninguém respeita o frio que não fere. Ninguém teme o gelo que não ameaça quebrar. Você precisa entender. Se sua voz soa morta, é porque você matou o que te dava potência. Você amputou sua agressividade em nome da paz. Mas paz sem território é rendição. O respeito nasce quando o outro sente que você pode explodir e escolhe não fazer isso. Mas você não escolheu. Você esqueceu como se sente. Sua fala não assusta, porque seu corpo não vibra risco, não pulsa sombra. Você virou neutro demais, e a neutralidade é o túmulo simbólico de quem já não é mais homem, apenas uma simulação educada dele, o vício psíquico da validação. Você ainda age esperando palmas invisíveis? Você entra em um ambiente e, sem perceber, já começa a calibrar sua postura. Corrige o tom, abaixa a intensidade, busca olhares que aprovem, tudo isso antes de sequer abrir a boca. Por quê? Porque você está viciado em validação. E como todo vício, você não controla mais. Nietzsche avisava: quem precisa ser aceito está condenado à decoração. É o homem que enfeita, que agrada, que se molda para caber no gosto do outro. Nunca o homem que impõe forma ao mundo. Você age como se alguém estivesse sempre observando. Como se uma plateia invisível decidisse, a cada gesto seu, se você merece respeito. Mas respeito não nasce de palmas. Nasce de impacto, de incômodo, de tensão. Você age certo, mas esperando ser reconhecido. Você fala com firmeza, mas esperando elogio. Você se posiciona, mas já torce por dentro para ninguém te odiar por isso. Isso não é força, é disfarce. Você não está se impondo, está pedindo aceitação com a linguagem de quem parece confiante. Carl Jung explicaria isso como a persona em excesso, a máscara que cola tanto no rosto que você esquece quem era por baixo. E o pior, você se tornou dependente do reflexo do outro para validar sua forma.
como se seu valor fosse medido no aplauso, como se sua voz só valesse se gerasse aprovação. Mas todo homem que depende disso está-se à mercê, e ninguém respeita um homem à mercê. Você quer ser respeitado? Então pare de pedir, porque é isso que você faz, mesmo sem perceber. Pede atenção, pede reconhecimento, pede carinho com frases firmes e olhos moles. E enquanto esse pedido estiver embutido no seu discurso, você será descartável, como um entretenimento emocional, como um bom aluno que no fundo só queria ser notado pelo professor ausente. Você não nasceu para agradar, você nasceu para romper, mas para isso, precisa suportar o silêncio das palmas que nunca virão. O código verbal começa no silêncio, onde você ainda hesita em calar. Você quer ser respeitado, mas fala demais. Explica o que sente, justifica o que pensa, adorna o que já era suficiente. Você não percebe, mas cada palavra que sobra te diminui. Cada vez que você tenta ser compreendido, algo em você se entrega, se dissolve. Maquiavel sabia disso. O poder está no que não se diz, no que é intuído, no que silencia sem pedir desculpas. Mas você hesita, tem medo do silêncio, porque o silêncio escancara o vazio, e você ainda teme ser confundido com ele. Então você preenche. Preenche com fala, com piada, com contexto, com boas intenções. Mas o outro sente que você não está inteiro ali, está tentando não desaparecer. Carl Jung dizia: o inconsciente alheio capta aquilo que você tentou esconder, e você ainda esconde medo de não ser lembrado, medo de ser ignorado. Por isso fala, por isso enfeita, por isso repete. Mas o verdadeiro código verbal começa antes da palavra. Começa na pausa, na respiração que antecede o corte, na escolha de calar quando tudo em você quer ser visto. O respeito nasce aí, na tensão do não dito, na dúvida que você planta no ar com o silêncio. Você quer ser ouvido? Então aprenda a calar no momento exato, quando todos esperam sua resposta. Mas você apenas observa. Isso é presença, isso é domínio. Porque o homem que não tem medo do próprio silêncio faz o mundo silenciar diante dele. Você construiu uma versão de si, lapidada, educada, estratégica, mas com cheiro de medo. É a máscara que sorri quando quer gritar, que diz tudo bem quando está em ruína, que tenta parecer estável quando só queria sumir. Você acha que isso te protege, mas na verdade, isso te apodrece. Carl Jung escreveu: tudo o que é reprimido volta, mas volta com máscara monstruosa. E sua máscara hoje fede. Fede à submissão emocional. Fede ao desespero de parecer bom o suficiente para ser tolerado. Você sorri, mas ninguém sente verdade. Você é educado, mas ninguém te respeita. Porque a máscara não engana o inconsciente. Ela só irrita. Você foi ensinado a ser funcional, a não incomodar, a parecer confiável. Mas no processo, deixou de ser inteiro. E agora? Sua presença soa artificial. Seu tom de voz parece um script. Seu olhar busca aprovação. E sua alma, em silêncio, implora para ser vista por quem você nem sabe mais quem é. Você não está sendo aceito. Está sendo suportado, como um peso leve, como um objeto de utilidade social. Mas nenhum homem respeitado carrega esse cheiro. O cheiro de quem depende de aceitação para se sustentar. Maquiavel diria: o fingimento é útil, mas a fraqueza é fatal. E você uniu os dois. Sua máscara ainda funciona, mas apenas para te manter no ambiente. Nunca para te fazer comandar o ambiente. Você quer respeito? Então quebre a máscara. Mesmo que fique feio, mesmo que doa, mesmo que você não saiba quem está por baixo, porque a presença verdadeira fede a autenticidade crua, e essa sim impõe. A ilusão do afeto como redenção, o erro invisível que faz você mendigar carinho. Você ainda acredita que se for bom o suficiente, alguém vai te salvar. Alguém vai te olhar com doçura, vai enxergar sua dor, vai te devolver o que você nunca teve. Você não diz isso em voz alta, mas cada gesto seu é um pedido de colo disfarçado. Freud sabia: o desejo inconsciente molda suas escolhas, e o seu desejo é ser amado como nunca foi, não por quem você é hoje, mas por aquele menino quebrado que ainda mora atrás dos seus olhos. E é por isso que você fala com cuidado. Se doa antes de ser pedido. Tolera humilhações disfarçadas de testes emocionais. Você não está em afeto, está em delírio simbólico. Você espera que o amor te redima, que alguém te cure, que alguém enxergue o seu valor real. Mas valor que precisa ser enxergado já nasceu implorando. E essa fome tem cheiro. Cheiro de carência. Cheiro de medo. Cheiro de homem que não é escolha. É opção de quem está carente também. Você não quer ser respeitado.
quer ser perdoado por ter se tornado frágil, mas ninguém respeita um homem que implora por redenção emocional. Carl Jung diria que você projeta no outro aquilo que esconde de si. E o que você esconde é vergonha. Vergonha de precisar. Vergonha de sentir. Vergonha de ter se perdido na tentativa de agradar. Você não quer amor. Quer anestesia. Quer um alívio que te diga: você pode continuar sendo fraco. Eu vou cuidar de você. Mas isso não vem, porque até o afeto mais puro recua diante do homem que se oferece demais. O respeito começa quando você não precisa mais de colo, quando aprende a ser seu próprio abrigo, mesmo rasgado. Porque só quem anda sozinho no próprio abismo tem presença suficiente para ser lembrado. A arma psíquica do discurso cortante, como a frieza reconstrói sua narrativa. Existe um tipo de fala que não pede escuta. Ela a impõe, não porque é alta, mas porque carrega silêncio entre as palavras. E o silêncio assusta. Você ainda fala como quem espera compreensão, mas o respeito não nasce da empatia, nasce da tensão. A fala cortante não é agressiva, é ritualística. Cada palavra escolhida como se fosse a última, cada pausa carregada como se fosse um ponto final. Carl Jung dizia que o homem que integra a sombra fala com autoridade ancestral, não porque sabe mais, mas porque carrega o inconsciente no timbre. Quem escuta, sente. E sente o quê? Frieza. Não a frieza da ausência, mas a frieza da lucidez. A frieza que denuncia: eu vi o fundo e voltei. Esse é o novo código. O código que não precisa se explicar, que não se dobra, que não decora frases bonitas. É a fala que veio de dentro do abismo. Não para seduzir, mas para marcar, para delimitar território, para lembrar que você não é um convite, é um aviso. Napoleão compreendia isso. Uma única frase dele era suficiente para mover exércitos. Não porque era inspiradora, mas porque era inevitável. Você quer ser ouvido? Aprenda a falar com cortes. Frases que parecem lâminas. Voz que vem do estômago, não da garganta. Presença que antecede a palavra. Porque o verdadeiro respeito nasce quando o outro hesita, não em te atacar, mas em sequer te interromper. O código está em você, mas ele foi escondido pela culpa. Você chegou até aqui. E se algo queimou por dentro, não foi por acaso. Foi memória antiga sendo reativada. Foi seu corpo lembrando do que você enterrou para sobreviver. Você não nasceu fraco. Foi treinado a esquecer sua densidade, condicionado a se justificar, ensinado a pedir carinho com palavras suaves e olhos submissos. Mas Carl Jung disse, com brutalidade serena: aquilo que você nega te submete. O que você aceita te transforma. Você negou sua raiva, negou seu silêncio, negou sua presença. E agora quer respeito, sem sombra, sem tensão, sem corte. Não vai acontecer, porque o respeito não vem do que você mostra, vem do que você é capaz de esconder, sem hesitação. O novo código não está no que você fala, está no que você faz o mundo sentir ao calar. E só quem integra a sombra fala com o corpo, com o olhar, com a pausa que antecede o colapso. Você não precisa de mais técnica, precisa de presença, de silêncio que pesa, de frieza que marca. O respeito não é carisma, é consequência da reconstrução psíquica. E ela começa agora, quando você decide parar de tentar ser aceito e começa a exigir que o mundo aprenda a te ouvir, sem palmas, sem explicações, sem aviso. Agora me diga, você está pronto para falar, como quem nunca mais será interrompido, ou ainda vai continuar pedindo licença para existir, em voz baixa? Se isso te feriu, comenta. Eu sei. Se isso te acordou, escreve. Eu voltei. E se isso te reconstruiu, bem-vindo ao culto dos que aprenderam a cortar, em silêncio, com presença, com frieza.